Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Super Live. Todas as quartas-feiras à noite, há mais ou menos 2 anos nós estamos aqui. E assim, Célia, a coisa aconteceu de maneira muito espontânea e natural. A minha intenção era o seguinte: eu preciso compartilhar um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, com as pessoas que precisam de algum tipo de informação com qualidade, com embasamento científico. Aí eu fiquei pensando, mas eu não quero fazer isso sozinho. Eu preciso convidar outras pessoas, como a doutora Célia, que tem bastante experiência em temas específicos da oftalmologia, para a gente fazer com que a nossa informação atinja o maior número de pessoas. E por isso, Célia, que você está aqui conosco para nos ajudar. Pessoal, doutora Célia, eu acho que você fez graduação lá na faculdade do ABC, aí depois você foi lá para a Santa Casa de Santa Cecília, nossa querida Santa Casa, fez, acho que, sua residência lá, depois você fez fellow, e hoje você é uma referência no Brasil em termos de plástico ocular. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença, você é sempre muito gentil, sempre que pode você está dizendo os seus nossos convites. Olha só, saiu de uma cirurgia, mal conseguiu se pentear, mas já está aqui conosco para compartilhar um pouquinho da sua experiência e conhecimento. Sério, seja bem-vinda e muito obrigado. Celinha, Obrigada, eu queria obrigada começar... e boa noite a todos que estão nos assistindo. E aí eu vou dizer para você que eu não sou uma referência, eu sou um grãozinho de mostarda. Eu falo que a cada dia a gente está sempre aprendendo, né, Charles? Mas um dia a gente chega lá, né? Olha só, uma das características dos grandes nomes é exatamente a humildade e a simplicidade. Por isso que a Célia é uma grande referência em plástico ocular no Brasil. Valeu, Célia, é isso aí. Celinha, eu queria conversar assim, inicialmente, coisa muito simples, porque muitas das pessoas não têm a noção da importância da anatomia e da fisiologia da pálpebra. De maneira muito simples e rápida, Célia, diz pra gente como que é a anatomia da pálpebra e para que a pálpebra serve, na verdade. Então, a pálpebra, ela exerce uma função muito poderosa que é de proteger o olho. Então, nós Ok. estamos o tempo todo protegendo o olho. Além disso, à medida que o olho fecha e abre, a gente distribui a lágrima em toda a superfície ocular para manter a integridade da córnea e a transparência da córnea. Então, a pálpebra, sem a pálpebra, o olho não sobrevive, né? Então, é marido e mulher. Olho e pálpebra é um casamento para sempre. E falando rapidamente assim da anatomia, a gente tem a pele, debaixo da pele a gente tem um músculo que fecha o olho. Ok. Debaixo desse músculo que fecha o olho, nós temos bolsas de gordura. Tá. Abaixo das bolsas de gordura, nós temos músculos que abrem a pálpebra, no caso da pálpebra superior, e na pálpebra inferior nós temos retratores, que são os elementos que ajudam na tração vertical da pálpebra. Fora isso, temos ligamentos, né, que prendem a pálpebra no canto lateral, ligamentos que prendem a pálpebra no canto medial. Assim, a grosso modo, né, para que os colegas que estão assistindo entendam, né, os outros detalhezinhos eu acho que ficariam um pouquinho muito... Técnicos. muito técnicos, né? Então, o mais importante para que todos tenham em mente é pele, músculo, gordura e outros músculos que abrem a pálpebra ou tracionam a pálpebra e ligamentos que mantêm a pálpebra na posição. Pessoal, vocês repararam como a pálpebra é uma estrutura complexa, apesar dela ser considerada um anexo ocular, ela é fundamental para a sobrevivência do carocinho do olho. Sem a pálpebra, o olho não sobrevive, então a gente não vai ter visão. Apesar de aparentemente simples, a pálpebra é uma estrutura muito importante, fundamental, extremamente complexa em termos de anatomia e de fisiologia. Muito bem, Celinha, vamos continuar? Vamos falar rapidamente sobre uma doença muito frequente no nosso meio, que são as blefarites. Invariavelmente a gente recebe no nosso consultório aqueles pacientes que dizem assim, doutor, estou com uma casquinha na borda da minha pálpebra, não é isso? Celinha, fala pra gente o que é blefarite. Então, quando o médico fala para o paciente que ele está com blefarite, o paciente fica muito assustado. Mas não é motivo para isso, porque a blefarite está entre uma das queixas mais frequentes no consultório, que consiste em uma descamação na margem da pálpebra que se deposita nos cílios, como caspa, que nem caspa de cabelo. E muito frequentemente está associado ao aumento de oleosidade dessa margem palpebral. Né? Então, existem algumas situações onde isso aumenta,
por exemplo, no estresse, onde quando o paciente tem um estímulo hormonal para aumento das glândulas sebáceas, aquela pacientinha, a mulher que parou a pílula, que aumenta a oleosidade, a pele fica oleosa, fica com a pele acneica, o couro cabeludo fica mais oleoso, vai ter mais blefarite. Aquela mulher que começa a fazer terapia de reposição hormonal, principalmente com testosterona, vai ter mais blefarite. Algumas medicações também aumentam a ocorrência de blefarite. Algumas épocas do ano também a gente atende pacientes com mais blefarite. Você já percebeu também, Já né, percebi, já percebi. E é uma condição que cura absoluta não tem, mas dá para se tratar, né? A gente consegue tratar o paciente e ele fica bem, né? É uma afecção que é recorrente. O paciente melhora, mas frequentemente essa alteração palpebral ela volta. O diagnóstico é sobretudo clínico, não é isso, Celinha? Então, Exatamente. O paciente geralmente chega no teu consultório. Quais são as queixas mais importantes? Ele diz, doutor, meu olho está vermelho, eu estou com um pouquinho de sensibilidade à luz. O que ele mais fala realmente é as caspinhas presentes na borda da pálpebra. Como é que quais são os sinais e sintomas mais frequentes dos pacientes que você recebe com portador de blefarite? Aí depois a gente já entra no tratamento. Perfeito. Então, os sinais, a queixa mais frequente do paciente é ardência, arde o olho, coça o olho, né? Sensação de areia no olho, sensação de cisco no olho. E ele refere que tem umas casquinhas, às vezes até que cola um pouquinho os cílios, né? E a gente acaba fazendo o diagnóstico através daquele aparelho chamado lâmpada de Fenda, que nada mais é do que um microscópio, onde o paciente coloca o queixo e a testa. Isso. E com um alto aumento a gente consegue facilmente examinar e dar o diagnóstico para o paciente para traçar, então, um tratamento junto com ele. Tem uma pergunta da audiência, Celinha, falando o seguinte: olha, doutora Célia, a senhora pode me esclarecer na sua experiência qual a época do ano que você mais recebe paciente com blefarite? Início do ano, meio do ano, final do ano? Então, qual o tempo mais comum que você recebe? Então, eu percebo uma frequência aumentada nos extremos de temperatura, tanto no inverno acentuado, quanto no alto verão. É a época que eu mais atendo blefarite. Você Joia, perfeito. Bem, Charles? Tá bem. Você tá bem? Isso acontece com bastante frequência. A gente então acredita que as condições ambientais acabam influenciando, por exemplo, no funcionamento das glândulas da pálpebra, não é isso, gente? A gente tem diferentes tipos de glândulas na pálpebra, mas tem um específico que a gente chama de glândulas imeibomias, tá? E na bordazinha da pálpebra, pessoal, tem muito germinho, tá bom? Tem muitas bactérias. A mais comum é o Staphylococcus aureus. E eles acabam contribuindo para a inflamação das glândulas. E nesses extremos de temperatura, é como se favorecesse a multiplicação desse micro-organismo e causasse a blefarite com mais frequência. Isso é verdade. Célia, já vamos pensar um pouquinho na blefarite, que em seguida a gente já vai entrar na blefaroplastia, que é o assunto que a gente quer mais deter atenção. Quando a gente então pensa em tratamento das blefarites, porque eu já recebi muitos pacientes, é o seguinte: olha, doutor, falei com fulano, Beltrano, Cicrano, conversei com o meu vizinho, ele disse que eu tinha que esquentar um ferro quente no pano, tem que aplicar no olho. Outro dia tem que fazer. Célia, como é que você trata as blefarites em geral, do ponto de vista clínico? Então, vamos lá. Primeiro eu tento entender por que aquele paciente está com blefarite, né? Então, se é uma mulher que parou anticoncepcional e antes ela estava bem, eu pergunto, você não tem intenção de voltar? Se ela disser que sim, muito provavelmente o próprio controle hormonal, eu tenho plena convicção de que aquilo vai melhorar. E aí eu faço um tratamento mais simples e mais comum, que é a higiene diária, com um shampoozinho neutro. Eu gosto muito de orientar o shampoo da Johnson, né, que é um shampoo de bebê ou granado. Então, o paciente passa o shampoozinho com água na mão, no sentido horizontal, olhos fechados. Eu já tive um paciente que lavou o olho. Não é lavar os olhos, é lavar as pálpebras, tá? Então, ele vai fazer um movimento horizontal, porque a glândula as glândulas de Meibomius, elas estão dispostas paralelas e verticais. À medida que eu faço esse movimento, eu acabo fazendo uma série
certa expressão da gordura das glândulas. E embaixo a mesma coisa, com o olhinho fechado, eu enxágua. Se só isso for suficiente, ok. Se isso só não for suficiente, eu prescrevo uma pomada que tem um pouquinho de corticoide e antibiótico para que o paciente passe a noite antes de dormir. Mas essa pomada, por ter um pouquinho de corticoide, a gente não gosta de ficar prescrevendo de rotina. Então, eu utilizo em casos que estão um pouquinho mais acentuados por pouco tempo. Colírio lubrificante, se o paciente tiver com muita queixa, se ele estiver sentindo que o olho está arranhado, uma sensação de cisco no olho. A princípio, esse é o meu tratamento. Se essa blefarite tiver mais intensa e causando mais sintomatologia, e só esse tratamento simples não for suficiente, aí eu já penso no antibiótico via oral. Por quê? Porque existem alguns antibióticos que eles diminuem a produção de gordura. Então, isso acaba ajudando bastante os pacientes que têm um quadro acentuado. E existe um aparelho que depois até a gente gostaria que você falasse um pouquinho, porque você é mestre em blefarite, Charles, que é aquele aparelho iLux, que é uma luz pulsada, né? Que eu imagino que você aplique esse aparelho em casos mais severos de blefarite, aquelas blefarites assim, de característica assim, intratável clinicamente, né? Olha só, pessoal, a Célia chamou a atenção realmente a uma situação específica. Então, tem alguns pacientes que têm, por exemplo, doença imunológica. Dentre as mais comuns, tem a rosácea. E tem a rosácea que acaba cometendo também a borda da pálpebra. E que nem sempre o tratamento clínico é suficiente, como a Célia destacou de maneira assim, muito clara e objetiva, nem sempre esse tratamento é suficiente. Então, a gente precisa ajudar as glândulas da pálpebra a voltarem a funcionar normalmente, tá bom? Então, a gente pode fazer uma aplicação de uma medicação na borda da pálpebra, uma medicação de uma luz, que tem, assim, tem algumas características físicas específicas dessa luz, e quando ela entra em contato com a glândula, então ela facilita meio que a liberação da gordurinha que está acumulada lá dentro da glândula. Consequentemente, a glândula fica desobstruída e ela consegue produzir mais secreção que vai formar um filme lacrimal mais estável. Então, realmente, se o tratamento clínico, como a compressinha de morna, shampoozinho misturado com água, antibiótico, corticóide, tomou remédio por boca. Inclusive, tem aquela questão do ômega 3 também, Célia, que às vezes se discute se ele diminui as metaloproteinases, pessoal, que são substâncias que são produzidas que podem inflamar também a glândula. E, além disso, os antibióticos. Se nada disso resolveu, e o paciente está sofrendo por uma blefarite de difícil tratamento, geralmente associada a outras condições sistêmicas, a mais comum é a rosácea. Então, a gente precisa fazer, por exemplo, a luz pulsar, que é uma excelente opção. Nem sempre uma única sessão é suficiente, a gente faz uma e, às vezes, dependendo do período, a gente precisa repetir. E, com isso, a gente consegue, então, atingir uma certa estabilidade da condição e o paciente volta a uma certa normalidade. Mas eu concordo também com você, Célia. É uma excelente opção. Olha só, Célia, já se passaram 18 minutos no nosso bate-papo, a gente vai começar agora a blefaroplastia. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, comentários sobre a blefarite, envia para mim, que depois eu respondo para vocês, tá bom? Celinha, eu sei que você é uma super expert em blefaroplastia, mas muita gente não sabe o que é blefaroplastia. É uma pergunta simples, objetiva e bem simples e direta. O que é blefaroplastia? Então, vamos lá. O Charles, tem um dos ouvintes está falando que a transmissão está um pouquinho ruim. E eu estou te ouvindo um pouquinho ruim. Eu não sei se caiu o teu sinal aí, se é alguma coisa que você pode ativar. Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, mas o sinal a transmissão começou a ficar um pouquinho ruim, a coisa de 2 minutos atrás. Tá bom. Mas estou te ouvindo, tá? Tá bom. Bom, vou seguir eu vou falar. Um pouco mais a câmera. Perfeito, então eu vou dar a resposta. Tá. Você pediu para que eu falasse o que é a blefaroplastia. A blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras. Ela está entre a segunda cirurgia mais realizada no mundo. E é a segunda cirurgia mais realizada no mundo. Ela só perde para prótese de mama
e cirurgia de abdômen, a lipoaspiração, abdominoplastia. E nos homens, ela é a primeira cirurgia mais realizada no mundo. E ela consiste na remoção de pele, aquela pele que está em excesso, e bolsas de gordura. Isso é a blefaroplastia. E ela tem por finalidade tanto a questão estética como a questão funcional. Para aqueles pacientes onde a quantidade de pele está em excesso, atrapalhando um pouquinho o campo visual ou levando uma sensação de peso na pálpebra, ela também pode ser aplicada. Você me trouxe alguns dados importantes ali que eu realmente não sabia. Eu não sabia que a cirurgia mais realizada no sexo masculino é a blefaroplastia. É isso mesmo? É isso mesmo. É a primeira cirurgia plástica mais realizada. Gente, como o pessoal está preocupado com o bem-estar, e acho que é por aí, viu, sério? Não só as mulheres, mas os homens assim estão despertando para a importância de manter uma boa aparência, se olhar no espelho e dizer, nossa, hoje eu estou me sentindo legal. Sério, olha só, o que você recomendaria para pacientes que não querem, assim, eles não querem operar a pálpebra por alguma restrição, por falta de informação, por algum receio, ou porque ouviu alguém falar que a experiência não foi muito boa, mas ao mesmo tempo, o indivíduo que deixa uma aparência satisfatória, elegante às suas pálpebras, o que você recomendaria? Então, olha, eu atendo no consultório vários pacientes que eles querem ficar com a pálpebra bonita, jovem, e que não querem operar. O que a gente faz? Bom, todos os anos, principalmente na época do outono e inverno, tem uma boa indicação de você fazer um laser na pálpebra para encolher a pele. Então, você consegue encolher a pele sem fazer a remoção de pele. Então, no consultório, nós aplicamos uma pasta anestésica, esperamos fazer efeito e depois aplicamos o laser. Então, você vai ter um encolhimento de pele e uma grande melhora. Já para melhorar a pele da pálpebra superior, a gente pode fazer uma aplicação de botox na glabela, que são esses músculos no meio da sobrancelha, e não aplicar, Charles, na testa. Esse é o pulo do gato. Porque quando você não aplica na testa, esse músculo paralisado vai permitir com que a sobrancelha ela suba. A sobrancelha alta já leva a pele com ela. Com isso, o paciente tem uma certa impressão de que ele tem menos pele na pálpebra. E é o que eu faço em mim. Olha a altura da minha sobrancelha, aos 52 anos de idade. A sobrancelha bem alta, né? Então, é um botox suave, não é nada pesado. Você veja que eu mantenho as características de naturalidade, eu tenho pé de galinha, como todo mundo, mas aqui está sempre esticadinho. E a minha testa está movimentando, então isso sobe a minha sobrancelha. E na pálpebra inferior, então, um laser de CO2 ou um peeling. Um peeling também você consegue encolher essa pele. Pessoal, vocês viram como que legal? Então, assim, existem várias possibilidades. Se você não quiser fazer, então, uma cirurgia mais intervencionista, você pode fazer, então, laser na... Vai me corrigindo, Celinha. Laser na borda da pálpebra inferior, botox na glabela, e qual a última opção? E já era. Já era. Pronto, né? Isso para quem realmente não quer se submeter a uma cirurgia, para quem não quer correr riscos. Pronto, são 2 procedimentos de fácil execução no consultório e com uma satisfação muito alta, Charles. Celinha, cirurgia de plástico ocular, oculoplástica, é um negócio muito complicado, é difícil, isso é muito arriscado, pode trazer algum perigo para o paciente? Então, Charles, se for executado com segurança, né? Se o profissional tomar o cuidado de não tirar pele em excesso, que é uma das grandes motivos de desgraça na vida do paciente, é uma cirurgia segura. Então, eu recomendo que os pacientes que tenham intenção de fazer uma pálpebra pesquisem o profissional que eles estão buscando, vejam a formação deles. Eu não estou aqui para falar mal de nenhuma especialidade, mas existem os não médicos que eles estão entrando nessa área da cirurgia e eu tenho atendido muitas complicações disso. Então, os pacientes interessados, eles têm que ir atrás de médicos com formação sólida para que o procedimento não seja banalizado. Se ele for feito, se o profissional tirar as medidas, se ele fizer um bom planejamento e uma boa execução,
é um procedimento seguro. E outro detalhe, fazer com uma equipe, não fazer num fundo de quintal. Ir com o paciente para um hospital, fazer com uma sedação, com o anestesista do lado, ter uma instrumentadora, um auxiliar. Então, tudo isso, né? Um planejamento, medidas, alinhamento com o paciente, né? Saber que doença seu paciente tem, se ele tem ou não tem alguma doença ocular, tudo isso minimiza os riscos de uma cirurgia plástica. Pessoal, acho que a Célia chamou a atenção para um dado muito importante. Eu tenho falado com vocês também ao longo desses anos que o único profissional habilitado, treinado e capaz de tratar, diagnosticar e tratar as doenças oculares é um médico oftalmologista. Entretanto, existem algumas interfaces, como por exemplo a pálpebra, que provavelmente alguns colegas dermatos, que são médicos, que estudam, estão habilitados também para fazer esse procedimento. Os colegas cirurgiões plásticos em geral, que também são médicos, estão treinados e habilitados. Mas, em geral, o médico oftalmologista, com especialidade na oculoplástica, ele tem um treinamento um pouco mais intensivo, ele se depara um pouco melhor com a anatomia e a fisiologia da pálpebra. Então, fica aí um recado importante. Quem decidir fazer esse tipo de procedimento, tem que ter um cuidado redobrado com relação ao profissional que você vai escolher para realizar esse procedimento nas suas pálpebras. Celinha, a blefaroplastia, qual o tempo de vida? É tudo bem, Celinha, é ao vivo, é em cores. Desculpa, caiu meu carregador. Não tem problema, deu certo então. Olha só, Celinha, a blefaroplastia a gente tem que estar repetindo com alguma frequência. Qual o tempo médio de vida? É preciso a gente repetir no futuro ou é uma coisa definitiva? Então, a blefaroplastia, ela pode sim ser repetida. Ela tem uma durabilidade, Charles, de aproximadamente 10 a 15 anos. Quer dizer, é uma cirurgia que dura bastante. Ela pode ser repetida. Agora, a gente não recomenda que a pessoa faça 3, 4 cirurgias, né? Ao longo da sua vida, o ideal é que seja feito uma, no máximo 2. E tem alguma idade específica? Por exemplo, é provável que você deva receber no seu consultório, já que são referência, sei lá, pacientes de média idade, já diminuiu o colágeno, a pálpebra está um pouco mais sem consistência. Mas é comum você receber pacientes de outras faixas etárias de idade, por exemplo, pacientes mais jovens. Você tem alguma orientação com relação à idade ou é a condição propriamente dita da pálpebra ou as duas coisas juntas? Charles, a faixa etária que mais nos procura são os pacientes dos 40 aos 65 anos de idade. Fazer cirurgia plástica num paciente mais jovem, por volta de 28 ou 30 anos, só justifica se ele tiver a bolsa de gordura muito evidente e aquilo esteja realmente incomodando, trazendo às vezes até alguns transtornos assim da ordem emocional, né, ao paciente. Porque quanto mais você puder evitar, né, para guardar os seus 40 anos, onde realmente você vai começar a ter aquelas sobras naturais, seria o ideal, né? Então, o público que nós mais operamos é o público dos 40 aos 65 anos de idade. É lógico que a gente faz blefaro em paciente de 70, 75, 80, mas o público realmente que mais realiza é dessa faixa que eu comentei. Joia, perfeito. E, Celinha, por exemplo, existe alguma contraindicação para a blefaroplastia se o paciente for portador de alguma outra doença ocular, do tipo glaucoma, alguma doença no fundo do olho, lá na retina, ou quem sabe até mesmo na córnea, como ceratocone? Quais seriam as condições oftalmológicas que poderia, por exemplo, interferir na indicação da blefaroplastia? Quando eu estou avaliando um paciente que vem em busca de uma blefaro e que apresenta uma dessas entidades que você acabou de falar, Charles, eu converso muito com ele para saber se realmente aquilo está incomodando. Por quê? Se for muito pouca pele, eu recomendo que ele nem mexa. Agora, se ele tiver uma quantidade de pele que esteja realmente incomodando ele, do ponto de vista funcional ou emocional, a conduta é uma cirurgia parcimoniosa. O que é isso? Retirar o mínimo necessário para trazer uma alegria para ele e que não coloque, ao mesmo tempo, os olhos dele em risco, porque a visão é em primeiro lugar, né, Charles? Celinha, muito
Legal. Uma pergunta interessante é o seguinte: a gente vive num país ultracultural, porque nós temos aqui pessoas com pele mais escura, pessoas pardas, temos pessoas com o olhinho mais puxadinho, como os nossos orientais. Existem diferentes situações, assim, a abordagem da blefaroplastia é a mesma quando a gente trata de etnias diferentes, ou é mais ou menos a mesma coisa? Charles, que pergunta maravilhosa. Joia. É totalmente diferente. Ah, A pálpebra de um oriental é diferente da pálpebra de um não oriental, né, de um ocidental, que é diferente da pálpebra de um paciente fototipo mais escuro, o paciente negro. O paciente oriental, ele tem muita gordura, ele tem um subcutâneo mais espesso, ele tem uma pele mais grossa, e alguns nem têm aquela dobrinha, né, Charles? Então, a técnica que a gente usa nesses pacientes é uma técnica um pouco diferente do ocidental. A gente tem que ter um conhecimento anatômico para saber executar a técnica para não trazer uma alteração aí de etnia, né? Por exemplo, fazer um corte alto numa pálpebra de um oriental. Isso descaracterizaria totalmente a etnia. Então, é importantíssimo o colega, né, que trabalha nessa área, ele se aprofundar nessa anatomia. Por isso, eu super indico para os colegas que gostam dessa área fazer cursos em cadáveres, para estarem sempre atualizados, né, por dentro da anatomia. A pálpebra do paciente negro é uma pálpebra também com subcutâneo espesso, também uma pele dura. E eles têm uma característica interessante, que a glândula lacrimal, em geral, ela é mais gordinha e ela é saltada. Então, eles têm uma bolinha aqui no canto temporal, que a gente chama de prolapso de glândula lacrimal. E se você faz a blefaro e não reposiciona essa glândula lacrimal, fica aquela bolinha no canto, não fica bacana. Então, o colega tem que ter todo esse cuidado, né? Paciente negro, paciente de pele escura, que tem essa anatomia, que tem esse prolapso de glândula, a gente tem que reposicionar para poder ter um resultado bacana, um resultado natural da blefaro. Então, assim, o homem também tem algumas características diferentes, o sulco dele não é tão elevado, é um sulco mais plano, achatado. A sobrancelha do homem é mais baixa, então a gente tem que ter o cuidado de erguer um pouquinho a cauda da sobrancelha para poder ter um resultado mais harmônico da blefaroplastia. Tem tanto detalhe, Charles, que eu ficaria aqui até a meia-noite contando. Até a meia-noite não, até o final do ano falando. Então, assim, tem muita diferença. As blefaroplastia não é tudo igual. Olha, Celine, então, como o horário já está avançado e a gente teria muito assunto para falar, se no próximo ano, Celine, eu vou deixar a live exclusiva só para a gente falar sobre blefaroplastia, porque é um assunto que por si só é extremamente importante, interessante e demanda realmente um pouquinho de tempo. Estamos quase encerrando, Celine, mas assim, uma pergunta aqui da audiência: olha, doutora, fiz minha cirurgia, foi tudo bem. Me fala como é o pós-operatório, doutora. Quando é que eu posso voltar a ler jornal, revista, meus hábitos, né? Meu celular, computador e tal. Alimentação normal, bebida normal. Quando é que eu posso voltar a dirigir, praticar esporte? Celine, como é que você orienta o seu paciente que te procurou, fez a cirurgia, foi muito bem sucedida, e com a orientação pós-operatória? Charles, você sabe que o índice de cirurgia aumentou muito na época da pandemia, porque apesar dos pacientes terem aquele medo de pegar o Covid, eles ficaram em home office, né? Então, muita gente acabou fazendo a blefaroplastia. E eles descobriram que não precisava ter esperado o lockdown. Por quê? A blefaroplastia é uma cirurgia indolor. Nós não prescrevemos nenhum analgésico. Se o paciente nos liga dizendo que está com dor, opa, é sinal de alerta. Porque tem coisa aí, porque é uma cirurgia sem dor. O inconveniente da blefaroplastia é o aspecto, porque fica um arroxeado nas pálpebras de baixo.
Então, o paciente ele não pode fazer o procedimento muito próximo a eventos sociais do tipo casamento do filho, formatura. Tem que fazer com pelo menos de 1 a 2 meses antes, né? A gente pede que o paciente aguarde de 30 a 60 dias para frequentar praia ou piscina. Então, não é muito bom deixar isso para novembro, dezembro, né? Porque chega o final do ano, todo mundo quer viajar. O paciente ele usa uma pomada cicatrizante, um colírio lubrificante e nós prescrevemos um remedinho para não ter nenhum tipo de infecção. É um pós-operatório bastante tranquilo, o paciente não deve ficar na cama, a gente orienta que ele fique um pouco mais sentado para que o edema vá descendo. E geralmente os pacientes eles se afastam do trabalho uns 3 a 4 dias. Quem trabalha de home office acaba se afastando só 1 a 2 dias, que são os 2 primeiros dias, quando você tem um edema maior, né? Nós usamos muita compressa gelada para que esse edema não seja intenso. E com 1 semana o paciente volta no consultório para a gente fazer a remoção de pontos, que não é dolorosa. Exercício físico. Eu peço para guardar 7 dias para exercícios leves e 15 dias para exercícios pesados, do tipo musculação. E maquiagem, Celinha? Maquiagem, eu peço para o meu paciente não usar até a completa retirada dos pontos. Depois que remover os pontos, aqui na pálpebra de baixo, eu peço para ele dar uma camufladinha ali no hematoma, mas evitar um pouco aqui onde a gente fez a suturinha da pálpebra, né? Pelo menos aí umas 2 a 3 semaninhas. Perfeito. Celinha, penúltima pergunta, que a gente já estourou o tempo. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para vocês, porque a gente hoje vive num mundo totalmente digital. E a linguagem digital fala de Big Data, metaverso. Acho que a inteligência artificial veio para ficar, é um caminho sem volta. E quando você pensa em blefaroplastia daqui para frente, Célia, tem algum insight diferente, alguma ideia assim, estrambólica? Você diz, nossa, já acho que o futuro da blefaroplastia será tal coisa. Fala pra gente. Eu acho que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Estão vivendo cada vez mais e elas estão se cuidando cada vez mais. Então, o que eu acredito que a gente vai continuar fazendo sim, porque a técnica é milenar e essa técnica é tão eficiente que eu não acredito que vá surgir uma outra técnica que a substitua. Mas eu acredito que, como as pessoas estão se cuidando cada vez mais, a gente vai fazer outros procedimentos e vai se evitar grande número de blefaroplastias. Estão surgindo lasers cada vez mais específicos, né, para a área das pálpebras. Então, eu acredito que as pessoas acabem fazendo procedimentos minimamente invasíveis, assim como aconteceu com os liftings de face. Cada vez se faz menos, porque as pessoas têm usado fio de PDO, bioestimulador, laser. E essa é a minha visão para o futuro da blefaro. Ela não vai deixar de existir, mas eu acredito que as pessoas assim vão retardar um pouco mais, porque estão se cuidando cada vez mais. Porém, como a população está vivendo cada vez mais, é uma técnica que veio para ficar e vai continuar. Seria, se alguém precisar passar em consulta contigo e fazer uma cirurgia contigo, como é que o colega ou o paciente vai te encontrar? Então, me segue no Instagram, doutora Célia Sattler, com H depois do T, e lá tem o link que direciona para a nossa equipe de agendamento. Vai ser um prazer. Se tiverem qualquer dúvida, manda lá no meu Insta, lá, coloca uma caixinha lá, na caixinha nossa lá de perguntas, que a gente responde diariamente, tá bom? Celinha, você tem um consultório aqui na Domingos de Moraes, na Vergueira, não é isso? Isso, eu tenho consultório em São Paulo e em São Bernardo do Campo. Pessoal, se vocês então quiserem conhecer a doutora Célia Sattler, é muito fácil, é só seguir aí nos nossos canais digitais. Celinha, mais uma vez, já te foram 40 minutos e a gente ainda teve muito assunto para conversar. Mas o ano que vem, você já está pré-agendada, tá bom, Celinha? Nossa companheira ali, todo setembro a gente fala, toda agosto a gente fala sobre um assunto voltado para a saúde das pálpebras oculares. Célia, muitíssimo obrigado pela gentileza de ter atendido o nosso convite. Que você sempre gentil, educado, sempre dando um jeito na sua agenda tão apertada de dizer sim ao nosso convite.
Audiência, muito obrigado pela presença de vocês. Se esse assunto é interessante, é importante, não deixe de compartilhar com amigo, com vizinho, com colega de trabalho, dá seu joinha, dá seu like, compartilhe esse conteúdo para que o algoritmo aí do Instagram diga o seguinte: nossa, esse conteúdo é top, a gente deve fazer com que ele atinja uma nova pessoa. Célia, muito obrigado. Maravilha, muito obrigada, obrigado. Charles. Obrigada Beijo. a todos que estiveram com a Tamo gente. junto. A gente se vê Beijão na para todo próxima. mundo. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Audiência, a gente se vê na próxima quarta. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Um tchau. abraço. Obrigada.